Fala aí, pessoal, tudo certo? Essa é a nossa segunda aula sobre os núcleos da base. E aqui, mais especificamente, a gente vai entender o mecanismo fisiológico da via direta, perfeito? Só para a gente recordar, na nossa aula passada eu disse que na via direta, a função da via direta será estimular o movimento, ou seja, aumentar a motricidade, favorecer, com que a motricidade ocorra, com que a motricidade aconteça. Eu sou João Bosco Corrêa, acadêmico de medicina pelo segundo período na Faculdade de Ciências Médicas do Pará, e muito obrigado por vocês, estarem aqui nos prestigiando mais uma vez no canal MedEasy. Então, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, a gente tem que estar com alguns conceitos fixados aí, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter a ação básica de 3 neurotransmissores. A gente tem a dopamina, que está sendo representada pela setinha preta. A gente tem o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, de ativação, que está sendo representado pelas setinhas azuis. E a gente tem, por fim, as vias do GABA, as vias GABAérgicas, o neurotransmissor GABA, que é o principal neurotransmissor de inibição, que a gente tendo essas vias do GABA sendo representadas pelas setinhas vermelhas, perfeito? Ótimo. Aqui, pessoal, para a gente começar a nossa aula, a gente tem que entender uma coisa. Via direta, como eu já disse antes, a gente vai ter a ativação da motricidade, a estimulação do movimento. Logo, para a gente saber se o nosso raciocínio está certo, a gente tem que ter o córtex motor, na via do glutamato sendo ativada, Então, a gente tem que ter essa via de glutamato sendo ativada para que a estimulação chegue no córtex motor. Então, se essa via do glutamato, depois de todo o nosso raciocínio aqui, estiver desativada, estiver inibida, alguma coisa está errada. Então, para começar, o que é que tem que acontecer primordialmente? A via do glutamato que sai do tálamo e vai em direção ao córtex motor, ela tem que estar ativada, ela tem que estar funcionando para que o glutamato estimule, o córtex motor. Então, vamos lá começar. Nós vamos ter saindo da substância negra ou substância nigra a dopamina, vias dopaminérgicas. E essa dopamina ela vai ficar lá disponível no núcleo estriado, tá certo? Pela imagem, a gente tem aqui o putamen sendo representado, só que a gente tem que lembrar, que o putamen ele está dentro do núcleo estriado. E como as últimas literaturas, as literaturas mais atuais, englobam, e descrevem núcleo estriado, no esquema básico que eu montei, eu preferi deixar núcleo estriado. Só que falando também de putamen, como está aqui pelo esquema que a gente retirou, pela imagem que a gente retirou, também está tudo certo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Substância negra, a gente vai ter a condução de dopamina, por uma via dopaminérgica da parte compacta da substância negra, e essa via ela vai sair da substância negra e ir em direção ao núcleo estriado. O córtex motor, a gente tem que entender que nós vamos ter uma via de glutamato saindo do córtex motor e indo em direção ao núcleo estriado. Logo, a gente vai ter a ativação do núcleo estriado, perfeito? Então, o núcleo estriado ele vai estar ativado. Todas as vias que estão saindo do núcleo estriado, essas vias elas vão estar ativadas, perfeito? Então, a gente tem uma via que sai do núcleo estriado, que é uma via de quê? De glutamato, de dopamina ou de GABA? Essa via está sendo representada pela cor vermelha. Então, essa via é uma via GABAérgica, é uma via de GABA. Essa via estando ativada por uma estimulação do córtex motor, essa via ela vai estar sendo ativada e, consequentemente, vai desempenhar a sua função. O GABA ele faz o quê? Ele vai estimular ou inibir? Você acertou se você respondeu inibir. O GABA é o principal neurotransmissor de inibição. Então, a partir do núcleo estriado, a gente vai ter uma via GABAérgica, saindo e indo em direção ao globo pálido interno, sendo que essa via GABAérgica, ela vai estar ativada, ela vai estar desempenhando a sua função. Como a função do GABA é uma função de inibição,
a partir do núcleo estriado, né, o núcleo estriado vai inibir o globo pálido interno. Ou seja, o globo pálido interno está inibindo, pessoal. Ou melhor, ele está inibido. Todas as vias que vão sair do globo pálido interno não vão estar funcionando, não vão estar desempenhando seu papel fisiológico. Se o globo pálido interno está inibido, né, essas vias que saem do globo pálido interno estarão também, consequentemente, inibidas. Qual é a via que sai do globo pálido interno, pessoal? A gente tem uma via de GABA, né? Uma via GABAérgica. Só que essa via de GABA, se ela estivesse funcionando, ela estaria inibindo, né, o tálamo. Só que essa via ela não está funcionando. O globo pálido interno está inibido. Então, a gente não vai estar inibindo, né, o tálamo. Porque se essa via de GABA, né, e lembrando mais uma vez, a função do GABA é inativar alguém, mas se essa via do GABA não está funcionando, ela não vai inibir o tálamo, entenderam? Ou seja, se o tálamo não está inibido, ele vai estar ativo. O tálamo, ele vai estar ativado. Perfeito no raciocínio até agora? Você pode retornar esse vídeo para rever qualquer coisa, tá certo? Para tirar as suas dúvidas, mas é importante que a gente tenha, né, a noção, que a gente tenha essa noção que o tálamo ele vai estar ativado. O tálamo estando ativado, todas as vias que saem do tálamo em direção ao córtex motor vão estar sendo ativadas também. Elas vão desempenhar o seu papel fisiológico. E se a gente tem saindo do tálamo uma via de glutamato, e a gente lembra que o glutamato é o principal neurotransmissor de excitação, né, de ativação, e se essa via aqui, né, que está representada pela cor azul, que é do glutamato, ela vai estar ativada, então essa via, consequentemente, estando ativada, né, o glutamato ele vai desempenhar a sua função, que é ativar o córtex motor. Opa! Se ativou o córtex motor, desempenhou a função fisiológica de uma via direta do núcleo da base. Entendido, pessoal? Então, via direta é basicamente isso. É o que eu falei na aula passada. A gente tem aqui a estimulação da motricidade. Como essa via que sai do tálamo, né, que é a última via já para chegar no córtex motor, ela vai estar ativada, então o glutamato vai estar fazendo a sua função, que é de ativar, de estimular, de excitar. Perfeito? Logo, o córtex motor também estará ativado. Perfeito, pessoal? Então, a via direta é isso. É bastante simples. A gente só tem que tomar realmente cuidado, né, com esses pequenos detalhes, aonde que vai estar ativado, aonde que vai estar inativado, para que a gente não erre uma questão dessa em prova, né, e até mesmo leve aí esse conhecimento por toda a nossa vida profissional. Perfeito? Só falando aqui sobre esse esquema, nessa imagem que eu coloquei aqui do lado esquerdo, a gente vai ter tanto a via direta como a indireta. Então, aqui, só para representar, né, a gente tem a via direta, sendo essa bem aqui, ó, o glutamato saindo do córtex motor, né, o glutamato vindo, ativando aqui os receptores de dopamina, para que essa via direta, né, ela seja iniciada. Então, vai sair do putame, né, do núcleo estriado, indo direto, né, para o globo pálido interno. Você pode perceber que o globo pálido externo ele não participa aqui. Na via direta, a gente não tem a presença do globo pálido externo, apenas do interno. Então, em uma questão, se aparecer globo pálido externo, você já pode descartar automaticamente a via direta, né? Porque, ó, a via direta vem, ela sai do putame, né, do núcleo estriado, vai em direção ao globo pálido interno, posteriormente ao tálamo e, por fim, chega no córtex motor novamente, ativando-o. Beleza, pessoal? É isso, então, essa nossa segunda aula era apenas, basicamente, essas informações. Eu espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado, né, a todos vocês que estão se inscrevendo, compartilhando as nossas aulas, tá certo? E curtindo, de fato, aqui o nosso trabalho. Muito obrigado realmente por tudo. E até a nossa próxima aula, né, de núcleos da base, parte final aí, em que nós vamos entender a via indireta. Perfeito, pessoal? Abraços e até mais. Tchau.